Quem foram os rookies que foram ao All-Star Game e o Luka Doncic vai ser parte deles? Martin Luther King Day. Qual que é a importância desse feriado, desse dia, para os americanos, para a NBA? E finalmente falaremos das trocas que envolveram o Houston Rockets, com a saída de Carmelo Anthony e a chegada de Manimal. E para isso, eu estou aqui não sozinho, jamais estarei sozinho nesse momento, porque ao meu lado, espiritualmente, porque a gente está a alguns quilômetros de distância, está Heitor Facini. Diga aí, Heitor, diga o seu alô. Fala, Felipe, tudo tranquilo, meu cara? Tudo tranquilo. Com o senhor, tudo na paz? Tudo na paz. Estamos chegando para mais uma sexta-feira, né? Mais um episódio de podcast. Sexta-feira agora que vocês estão ouvindo, a gente tá mandando essa mensagem do passado, na quarta-feira. E quem quiser ouvir o podcast pode ouvir aonde, Felipe? É isso aí, esse é um programa que desafia o espaço-tempo. Mas justamente, como a gente sempre fala, aqueles recadinhos do começo, você pode ouvir o nosso podcast nas mais variadas plataformas aí que você use, que você goste de ouvir, ou que você não conheça ainda, mas queira começar a usar. Então a gente está no Spotify, a gente está no Google Podcasts, a gente está onde mais, Heitor? A gente está no iTunes, a gente está no próprio YouTube, né? Você pode estar ouvindo a gente pelo YouTube, a gente está no Castbox, a gente está no Anchor, a gente está em qualquer lugar que a pessoa quiser ouvir a gente. Exatamente. E aproveitando aí nesse começo, então, que se você está ouvindo, vai nessa plataforma aí, deixa o seu like, deixa uma nota, se inscreve, usa o que essa plataforma de podcasts dá para você avaliar a gente e também ajudar a gente a crescer. E para quem está ouvindo no YouTube, para se inscrever no canal, para curtir, para comentar aí. Principalmente se você está ouvindo a gente no iTunes. Vai lá, dá 5 estrelinhas, deixa seu comentário, que isso vai ajudar a gente bastante a enxergar mais gente na plataforma. Queremos ver o podcast do Buzzer Beater no topo, né, Felipe? Exatamente, esse é o objetivo com o qual a gente criou. Se fosse para ficar na mediocridade, a gente nem criava. É isso mesmo. Bom, Felipe, bora começar mais um podcast, então? Sem enrolação, sem lenga-lenga, sem lero-lero. Vamos chegar para aquela maratona, aquela batalha, aquela bateria de perguntas ao Felipe. Manda ver. A gente já vai começar esse programa com o Bruno Fagner Swiderski. O Brunão não teve pergunta no último programa, mas agora tem algumas. O Bruno pergunta: James Harden, se continuar nesse ritmo, uma lesão seria normal para ele? Caramba, chegamos à sessão ortopedia do podcast do Buzzer Beater. Exatamente, algo que vai muito além dos nossos conhecimentos, né? Se a gente reclama tanto, né? A gente vê tantas pessoas aí passando informação como se fosse jornalista, principalmente nas últimas eleições, vamos fazer o mesmo, vamos passar informações sem saber porcaria nenhuma de medicina. Com certeza, a gente tem as nossas experiências com ortopedistas, né, que recomendaram fisioterapias, mas, cara, é aquele negócio, o Harden tá fazendo um esforço tão grande para deixar esse Houston Rockets bom que a preocupação chega na hora do playoff, que é uma intensidade absurda naqueles totais de jogos lá. Ele tá jogando muitos jogos, né? Só que não tem retrospecto tão grande de lesão, né? Isso é o que anima, assim, sobre ele, mas também ele antes tinha um pouco da regalia de ter alguns momentos de descanso, né? Agora, com a situação que o Houston fica sem ele em quadra, ele não tá conseguindo ter nem esse direitinho aí de descansar. Então, isso é aquilo que a gente falou no último programa, né? Ele deve estar com as costas doendo ele basicamente Noé, né? Tá com as costas doendo de carregar tanto animal ali. Exatamente, chegou mais um, né? um Manimal. Mas isso a gente é assunto mais pra frente. Sim. O Bruno pergunta mais. Colin Sexton é o PG que não dá assistências. Vocês acham que ele é um bom futuro para o Cavs? Acho que a gente já comentou disso, né? Acho que se ele podia ser All-Star. Cara, obviamente que não é apenas um Colin Sexton que vai fazer verão no time de Cleveland, né? Mas você acha que ele é bom? Cara, ele é bom. Ele tem como evoluir bastante, sabe? Eu acho que, tipo, da mesma maneira que a gente viu tão inesperadamente o Fox fazendo milagre,
O próprio DSJ melhorou muito em relação à primeira temporada dele. Então, tipo, essa temporada o Colin Sexton tá se acostumando com a liga, cometendo turnover, chutando vários chutes de média distância que não vale nada, porra nenhuma hoje em dia. E o que ele talvez precise é um outro scorer para, tipo, fazer aquela dupla para ele ter alguém para passar a bola, né? Esse cara É, seria o Love, mas só que eu acho que, tipo, a gente tem que só tomar cuidado, né? Porque um jogador bom, mediano, num time horrível, traz números excelentes. E ele não tá com números excelentes, né? Tá com números bons e tal. Mas não é tipo, ô, maravilha. Então sim. tem que tomar um certo cuidado, eu acho. E ele tá, assim, ele tá apresentando bastante inconsistência e falha, tipo, em relação ao que se pede de um armador hoje em dia. Ele nem passa, nem chuta bem de longa distância, sabe? Então, é algo que ele vai ter que se acostumar conforme o passar da carreira dele, mas eu não vejo por que não ele possa ser um grande jogador, sabe? É, realmente. E também, a gente não pode nem colocar certeza nem erro logo numa primeira temporada, né? Eu acho que até o próprio Doncic, a gente não imagina nisso, né? Mas até o próprio Doncic, num futuro próximo, pode acabar não sendo tudo isso que a gente imagina, né? É difícil, mas tem que estar Sim, sim, atrás. com certeza. Bom, mais uma pergunta aqui do Bruno Fagner Svidesky. Ele pergunta se Evan Turner, Maurice Harkless e Myers Leonard, que ocupam 39 milhões do cap do Blazers, eu não conferi essa informação, mas se ele está dizendo é isso mesmo. Vocês acham que eles são um peso morto da equipe? Blazers deveria desfazê-los ou trocá-los? Não são negócios muito bons para o time, né? Ah, sim, com certeza. Eu acho que principalmente Myers Leonard, né? Que Os outros ainda contribuem em alguma coisa, né? pouco também, mas ainda, tipo, contribuem. Agora, o resto, tipo, o Leonard é um cara que eles tinham muita esperança que ia evoluir em alguma coisa e que não, nem espaço no time tem, sabe? É meio difícil, porque, sei lá, mas eu acho que desde aquela época, 12 milhões para o Leonard já era um negócio horrível, né? Com certeza. O Leonard tá jogando 15 minutos por jogo, 14,5 aí. Já fez o pé de meia para 3 gerações dele, né? Três Ah, gerações dele. ele tá de boa. Mas ele pergunta se eles podem ser trocados ou desfeitos. Cara, nenhum dos dois eu acho que seria uma coisa muito boa. Porque se desfazer, o salário continua no cap. Trocar, ninguém vai querer o salário deles. Então, não sei, não vale muito a pena muita coisa por isso não, né, Felipe? Então, eu acho que é tipo, alguém ainda, algum time que esteja com cap, queira, talvez possa achar algum valor no Mo Harkless. Mas eu acho que, por exemplo, o Evan Turner, que custa 17 milhões, sabe? E tem salário, e vai até 2020 os ganhos dele. Então, eu acho que não vale a pena. Nenhum dos três é negócio para nenhum time, sinceramente. É só que, sei lá, alguém que precisa de um wing e tal, ou algum time que aceite um salary dump, né? Com o Portland enviando alguma pique, alguma coisa assim. Só assim, né, Felipe? Sim, concordo. Bom, mais uma pergunta dele. O Kevs. Só uma curiosidade que eu acabei de ver aqui. Oi, diga. O Varejão tá na lista de salários deles. Varejão, ele deve estar recebendo o quê? Uns 700 mil por ano? 1,9 milhões. Caramba, é muita grana, né? Cara, ele tá ganhando 1,9 milhões para não jogar nada por eles. Caralho. Então, Bom, ele faz mais uma pergunta ainda falando sobre o Cleveland Cavaliers. Se eles ainda pensam no futuro com Kevin Love, se eles continuariam com ele nesse rebuild, liderando os jovens, alguma coisa do tipo, em qual equipe o Kevin Love se encaixa melhor? Manda aí, Felipe, quem que você acha? cara, eu acho que, assim, Kevin Love não é peça de reconstrução. Não é nem peça de, tipo, servir como referência de experiência. Eu acho que hoje ele é a melhor peça de troca que o Cavaliers tem para conseguir pique jovem legal, sabe? Às vezes jovem desacreditado, essas coisas. Então, E para que lugar que você acha que encaixaria bem, Felipe? vamos ver onde que tá faltando PF aí.
ou center baixo. Center baixo. PF. Vamos pensar. Cara, eu acho que dos contenders, nenhum falta assim tanta coisa assim. Talvez o Toronto Raptors poderia ter uma ajuda com ele, não sei. Pode ser mais interessante começar com ele do que com o Siakam pensando em título ou que o próprio Ibaka pensando em título. Um time que ele melhoraria bastante porque tem muita carga em um cara só é o Charlotte, né? O Charlotte seria uma boa, né? Mas aí o Tipo, Charlotte tem seria... que se definir o que quer fazer na vida, né? Então. E tem que ver em que college o Kevin Love jogou. Se não for North Né? Carolina, não Não rola. dá, não rola, não rola. Mas deixa eu pensar aqui, tendo na cabeça, talvez um Spurs da vida pode ajudar. Mas não tem muito lugar que eu acho que ele faria muita diferença. Talvez no Sixers. Só que o Sixers também não tem muita coisa para fazer diferença. Então. É aquele negócio, né? Esse tempo que o Kevin Love passou do lado de LeBron James e Kyrie Irving só serviu pra tirar o valor dele, né? Putz, eu acho que ele se arrepende de ter assinado essa extensão, hein, Felipe? Sim, sim. É complicado, complicado. Bom, ele pergunta aqui: vocês acham que o Ingram será trocado? Ele é o único dos jovens do Lakers que não está se encaixando. Até mesmo Lonzo, nos últimos 3 jogos, foi muito importante, como o jogo contra o Rockets. Que quando ele sai, o Rockets tirou 15 pontos de vantagem e venceu no overtime. Não sei, né? Eu acho que só se aparecer uma oportunidade muito boa para eles trocarem alguns desses jovens. Eu concordo. Eu acho que vai ser só se chegar, tipo, uma proposta pra eles conseguir um outro cara de nível All-Star, sabe? Eles precisam ter um cara muito bom. Mas tá aparentando que depois do Josh Hart ele tá sendo o primeiro da fila para ir embora, né, Felipe? Sim, com certeza. Tem muito time que gostaria de apostar no Ingram, né, velho? É muito jovem. É. Só que eu acho que ele não é pro momento do Lakers, talvez, né? Provavelmente, provavelmente. Mas, sei lá. Eu acho que talvez ele seja a primeira opção para sair. Se for sair alguém, né? E aí, diz, Ingram por Kevin Love você topava? Cara, eu acho que não. Sinceramente, não. Sendo o Lakers. É, seria Tipo, o Kevin estranho, Love. né? O Kevin LeBron trazer o Love. Kevin Love de volta, né? Então, porque tudo bem, o Love levaria, tipo, o nível de competição, aí eles puxam o Kyle Kuzma pra small, eles colocam o Kevin Love lá embaixo do garrafão mesmo, mais baixo. Só que eu não acho que vale a pena, sei lá, tirar o valor de troca do Ingram para pegar um jogador que não tem feito temporadas muito boas nos últimos anos, né? É. Faz sentido, faz sentido. Eu acho que não faz muito sentido. Eu acho que não faz muito sentido essa troca, mas faz sentido a sua colocação. Sim. Para onde vocês acham que vai Dennis Smith Jr.? Eu vejo ele com Ou espaço no Suns, Orlando Magic. esses times mais jovens que precisam de um armador, né? Exatamente, exatamente. Ele também pergunta: Dwight Howard ainda tem espaço no Wizards? Espaço ele tem, só não vai fazer muita coisa boa, né? Espaço. Ele poderia ser pivô reserva em acho que qualquer franquia agora. Ele É a destruiria. mesma coisa do Carmelo, né? Ele precisa aceitar. É. E ele tem o adendo de ser um cara terrível pro vestiário, né? Exatamente, exatamente. Felipe Marques pergunta: vocês acham que se o NBB tivesse um patrocínio fechado de camisa como a NBA com a Nike, seria mais rentável? Ah, pô, seria da hora, né? Mas eu acho Seria que legal. talvez o NBB ainda não chegou nesse estágio. Então, rentável é óbvio que é, né? O NBB não perde em nada pegando um contrato de patrocínio desse agora. Realmente, Então. ainda tem espaço para crescer, né? Os times ainda não têm segurança financeira para, tipo, se manter 2 temporadas, sabe? Assim, todo ano a gente tem time saindo, tipo,
Isso não como é convidativo para uma marca colocar um patrocínio. Tipo, é aquilo, eles penaram para conseguir um patrocínio no Jogo das Estrelas, e o que aconteceu foi o quê? Que o patrocínio foi basicamente uma camiseta pronta que colocaram os nomes dos jogadores, nem criaram uma camiseta para o Jogo das Estrelas, então é meio difícil. Mas eu acho que quando chegar nesse ponto vai ser um avanço muito importante para o NBB, né? Não, com certeza, com certeza. É o que a gente fala, o NBB tá engatinhando. Tipo, ainda tem bastante espaço para crescer e é só dar uma força para a liga aí, né? Vamos torcer, vamos torcer, vamos torcer. Mais uma pergunta aqui, Felipe, do Supernova. Supernova pergunta como será a NBA daqui a 10 anos. Rapaz, Ele deu uma virada de mesa aí no 10 Years Challenge. então, daqui a 10 anos como vai ser a NBA? Daqui a 10 anos, Luka Doncic vai ter 8 MVPs. 10 MVPs, né? Ô, louco. 10 MVPs, porque numa mesma temporada vão ter que dar 2 para ele, porque só um vai ser pouco. Mas, sei lá, eu acho que o Golden State Warriors vai estar partindo para o seu 13º título em 14 anos, com os jovens Luka Doncic e DeAndre Ayton na equipe, e Bol Bol. Esse vai ser o time do Golden State Warriors. O Phoenix Suns vai estar na última posição, tancando para pegar a próxima primeira escolha. O tanque dele que durou 10 anos. O Didi vai estar concorrendo para ser o MVP da temporada junto com o Luka Doncic. O Didi vai estar no Toronto Raptors, que vai ser eliminado para o Cleveland Cavaliers nas finais da NBA, que vai ter o LeBron James Jr. no Cleveland Cavaliers. Deixa eu pensar. Agora faz sua previsão aí, Cabelo. Felipe. Cabelo. Cara, eu acho que, assim, eu penso completamente diferente. Eu acho que o GSW aí vai estar completamente implodido. Não vai ter mais ninguém querendo ir pra essa porra dessa franquia. Eu quero ir. Eu acho que a gente vai estar falando já há algum tempo das dunks de 3 pontos do Giannis Antetokounmpo e sua família. Eu acho que outro time que vai continuar medíocre até nos próximos 10 anos vai ser o New York Knicks, que é uma das bagunças mais bagunçadas que existe no meio das bagunças. E eu acho que o Orlando Magic ainda não vai ter conseguido fazer um rookie render, aliás. Na verdade, eu acho que o Orlando Magic ainda não vai ter conseguido achar um armador. Também. O armador titular do Orlando Magic naquele momento vai ser o Raul Neto. E tem outra previsão também. O Buzzer Beater vai estar comentando isso. Que vai ser 3 comentaristas. Vai ser eu, Felipe, fazendo esse podcast. E também um robô, um bot que a gente vai criar, que vai ter inteligência artificial bastante para conseguir comentar muito melhor do que a gente. Um verdadeiro especialista. Um verdadeiro especialista. Todos os vídeos do Buzzer Beater vão ser feitos através de inteligência artificial. E a gente vai chegar na incrível marca de 15 mil inscritos no canal. Brincadeira. Espero que tenha bem mais se a gente estiver continuando. Na verdade, a gente nem vai estar passando isso no YouTube, né? A gente vai estar passando isso nos seus óculos de realidade aumentada. A gente vai ter mais inscrito que o PewDiePie aí. Caralho. A gente vai passar isso nos óculos de realidade aumentada, que enquanto a gente fala vai aparecer um bonequinho que nem o do Bud Polk do Orkut, que vai estar voltando com tudo. Essa vai ser a NBA daqui a 10 anos. Nem lembrava mais desses bonequinhos. O Pedro Henrique pergunta de qual time que a gente está esperando uma troca bombástica. Tô esperando o Stephen Curry sair do Golden State Warriors numa troca por... Quem mais? Por Patrick Beverley. Essa vai ser a troca que eu tô esperando.
Ai, ai. Você espera alguma troca bombástica, Felipe? Ah, assim, o que a gente tá no radar é sobre o Anthony Davis, né? Mas ainda assim, tenho minhas ressalvas. O Anthony Davis eu acho que não sai nessa free agency. Ele vai sair no meio do ano só. Tem os caras do Grizzlies, né? Também. É, Pode. a gente vai falar um pouco mais sobre eles à frente, mas os caras do Grizzlies são opções que podem realmente mudar o jogo da NBA e o jogo de alguns times, o momento da NBA e tal. Mas, sei lá, o Dennis Smith Jr. seria uma troca bombástica? Acho que não, né? Eu acho que não, até porque tá nos rumores, né? Tipo, não tem nada muito bombástico, acho que fora os rumores que tinha antes sobre o Anthony Davis, que é um dos principais jogadores da liga, mas fora isso, tipo, acho que não tem nada demais pra acontecer. Se bem que vale lembrar, né? Teve aquela vez que o Cousins saiu do Kings que foi. A gente não tava tão esperando assim, né? Ah, sim, com certeza. Né? Eu tô falando que eu acho que não vai acontecer nada agora. Sempre pode acontecer do nada algum time ter algum GM ter um ataque aí e trocar a principal estrela, né? O Lucas Machado perguntou das trocas também, acabamos de responder. O Alexander dos Santos Lugão. Por que Jalil Okafor não vingou na NBA igual o Towns e o Booker? Porque eu acho que o jogo dele, ele não é um jogo que se encaixa muito com a NBA de hoje em dia, né, Felipe? Sim, sim. É um jogo. O jogo dele funcionou muito bem no college, que ainda, tipo, vê valor nesses pivôs mais stationaries, né? Que fica bastante embaixo do garrafão. Então. Pô. Mas eu acho que é muito disso. No jogo dele não vingou. Ele não é tão bom assim. No geral, ele também não é tão bom. Não é do mesmo nível desses dois caras que ele citou. E também Mas. ele. E também ele chegou num time fludado de, tipo, rookie machucado e center que ia ter espaço de jogo assim que voltasse de lesão. É basicamente isso. Eu acho que sei lá, se fosse uns 10 anos atrás ele poderia encaixar mais. Qual time do Oeste que rivalizará com o Warriors nessa temporada? Alexander, se você for ver o último podcast, a gente respondeu uma pergunta desse tipo e a gente aposta no Denver Nuggets. Certo, certo. O Alexander ainda pergunta por que o Carmelo está sendo tão subestimado na liga. Porque ele teve escolhas muito horríveis nos últimos anos da carreira dele. Desde o momento que ele decidiu renovar com o New York Knicks, que não tinha a possibilidade de ganhar nada. Desde o momento que ele não aceitou reserva. E por aí vai, né, Felipe? É basicamente isso mesmo. E o jogo dele também se tornou muito. Como que eu posso falar? Muito Obsoleto. ultrapassado também, obsoleto. Acho que é por aí, por aí. Bom, tem mais uma pergunta dele. Não, é ele não. Agora a pergunta é do Brian Monteiro. Don Kit será o melhor estrangeiro de todos os tempos? Melhor estrangeiro de todos os tempos. Olha, se for parar pra pensar, tirando uns 10 jogadores, pra gente, todo mundo que joga na NBA é estrangeiro, né? Exatamente. Exatamente. Exatamente, exatamente. Mas, cara, é muito difícil de fazer uma afirmação dessas nesse momento, porque é muito difícil para conseguir chegar lá, né? Então, né? O Dirk, para fazer a carreira essa carreira lendária, ele teve que ficar até tipo 34, 35 anos jogando em altíssimo nível, né? Exatamente. E a gente pode falar de, não necessariamente da NBA, mas o melhor não jogador nascido nos Estados Unidos ou que jogou pela seleção dos Estados Unidos, a gente tem também o Manu Ginóbili, né? O Don Kit precisa ganhar uma Olimpíada para chegar perto do Manu Ginóbili, ganhar vários títulos da NBA. É um para bravo, né, Felipe? Sim, sim. Mas a gente acha que sempre tem Tem, possibilidade, né? ele tem que criar uma lenda para ele aí, né? Tipo, às vezes nem precisa ser através de Olimpíada, mas vai, porque supondo que o Doncic é, tenha mais MVPs na carreira do que LeBron, que outros caras aí que tiveram vários. Aí, tipo, você começa a colocar um peso maior nele, mas isso daí, tipo, ele tem que, é muito novo ainda, tem que construir uma lenda pra ele, tipo, O, tem o um monte de importante
O importante é falar que o nome dele já tá marcado na história, né? Com todos os feitos que ele já tem até agora, o nome dele já tá marcado na história. Ele tem uma longa lista para passar aí como melhor estrangeiro ainda. O Manuel Oliveira perguntou o que aconteceu com o Kelvin Love. Ele tá machucado, né? Tá machucado, tomou decisão errada, tá ganhando muita grana. Tá comendo vários hambúrguer, Tá bem comendo demais, meu sucrilho, irmãozinho. comendo sucrilho direto da caixa, e os sucrilhos caros, aqueles de 20 conto. Exatamente. Aqueles sucrilhos que vem com brinquedinho, né? E o brinquedinho bom, né, mano? Não é tipo um jogo dos 7 erros na tampa da caixa. O Pablo pergunta: se vocês fossem apostar em um time para tentar bater o Golden State Warriors, seria quem? A gente já falou isso, que a gente acha que o time mais indicado no momento é o Toronto, né, Felipe? Exatamente. Ele também pergunta: o Lakers pega os playoffs? Dá para comentar a declaração do Irving do erro de sair do Cavs? Ele queria muito bem LA, liberando o Lonzo, por exemplo, e Ingram, mais alguma pique para trocar por Anthony Davis. Estou sonhando demais? KKKK, go Lakers! Soltou bastante perguntinha aí, né? É o jornalista brasileiro. Qual que foi a primeira? Se o Lakers pega o playoffs, Ele tá no bolo lá, né? Com depende de LeBron. quando o LeBron voltar, É, eu acho. com LeBron pega, sem LeBron é bem capaz de ficar lá naquela nona, 10ª posição que tá hoje. Então, é basicamente isso mesmo. Basicamente isso. É... A gente tem também ele perguntando se dá para comentar a declaração do Irving do erro de sair do Cavs, se cairia muito bem LA, liberando Lonzo, por exemplo, e Ingram, mais alguma pique para tocar para Anthony Davis. Basicamente ele tá falando que é Irving, LeBron e Anthony Davis no Lakers, né? E Kuzma ainda, Kuzma continua lá. Ele tá falando num cenário em que manteria um Kuzma. Primeiro que, tipo, pra conseguir esses 3 jogadores aí, por troca, o Kuzma não fica. Não fica de jeito nenhum. Nem de jeito nenhum. Mas, cara, é uma combinação interessante, assim. Não vai acontecer, né, Felipe? Não Vamos ser vai, não claro. vai. Não Não vai vai, não vai. acontecer. Não vai acontecer. Bom, a gente tem a pergunta do Gileno Cardoso. Quem vocês apostariam como uma ótima escolha para o Knicks na próxima loteria? Zion ou Barrett? Acho que o Zion tem mais a cara do Knicks. O Knicks que precisa urgentemente de alguém pra ser a cara da franquia, né, velho? Porque Acho que tem o Porzingis lá, mas lesionado e tem que ver como vai voltar. Tipo, sim, vai eles voltar precisam para o de um. Knicks. Tem que ver eles têm que ter um porto seguro aí nesse. Exatamente. Ele pergunta também: para qual equipe vocês apostam que o Duran irá na próxima off-season? Puta, eu não consigo pensar qual que vai apostar. Clippers. Eu queria que fosse pro Clippers, mas não vai, não vai. Já tô conformado que ninguém vai pro Clippers. A gente vai acabar metendo um contrato imenso no Nikola Vucevic. Não vai, não vai. Eu não sei, pra onde você acha que ele vai, Felipe? OKC. Ok, se ia ser da hora, hein? Ia ser da hora, pô. Mas eu Da não hora. sei, sinceramente. Sei lá, pra mim o melhor cenário pra ele é ficar no Golden State mesmo. Se é o melhor cenário pra ele ficar do Golden State. Eu acho que ele não fica. Eu acho que ele não fica, Felipe. Eu acho que Eu ele também vem. acho que não. Eu também acho que não. Bom, se o Big Three de Philadelphia continuar assim, eu posso pensar em uma final de conferência? Pode. Essa pergunta do Fábio Vieira. Só para deixar claro, o Toronto vai pipocar nos playoffs. Olha só, hein? Falou especialista em milho. É, O... Pode pensar assim, né? Pode pensar assim. lógico, o Philadelphia tá lá disputando mando de quadra, é um dos fortes times aí pra concorrer a uma vaga de final de conferência. Não tem por que não sonhar, pô. Não tem por que não sonhar. Não tem por que não sonhar. Ele fala ainda, se o time Butler estiver satisfeito com seu papel no 76ers, como está aparentando, ele deve renovar o contrato por mais alguns anos? Primeiro que ele não está aparentando estar satisfeito. Exatamente, mano. E se você é torcedor dos Sixers, eu torço para você, para ele não renovar. Mas Eu acho que ele não fica, sinceramente.
Eu acho que não fica também. É, Ele também pergunta se o Carmelo daria certo em alguma franquia. Daria. Ele só precisa entender o papel dele. Ele pede para falar sobre o OKC, possíveis contratações para deixar o grupo mais forte e sobre quando volta Andrew Robertson. Não sei quando volta Andrew Robertson. Você sabe, Felipe? Não, vamos olhando aqui. Essa pergunta é do João Victor Oliveira. Bom, enquanto você pesquisa falando sobre contratações, eu acho que é muito difícil o OKC conseguir alguém agora, né? Até porque, tipo, acho que o que eles fossem envolver numa troca hoje seria muito custoso, porque o time tá muito bem encaixado. Então. E eles não têm muita base de manobra, né? Sim, sim. Fora os caras que, tipo, estão no topo da rotação, são os caras que não vale a pena tentar achar um cara que pode dar errado, sabe? Em troca deles. Também acho. O Robertson, eles estão esperando que volte ainda essa temporada, mas eles não têm, tipo, não estão com pressa de colocar ele de volta, tipo, ele parece que não está muito próximo de voltar também, ainda tem um tempinho. Então, tem que esperar um pouco. Bom, o Pedro Henrique pergunta se o Carmelo seria uma boa nos Lakers, se ele acrescentaria algo no time ou sairia pela amizade com o LeBron. Acrescentar sempre acrescenta, né? Nem que seja mais drama e mais desordem, né? Exatamente. E quem sabe o LeBron não é o cara que vai fazer ele aceitar o papel, né? Pode ser. O LeBron, ele melhora a maioria das pessoas, né? Então, exatamente. Isso seria algo que ou faria o Carmelo aceitar a posição dele ou acabaria com uma amizade aí. É bem complicado mesmo. Mas a gente tem mais alguma pergunta? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Celtics News pergunta se o Phoenix precisa de um PG. Hoje eu diria que sim. Mas se os jogadores eles evoluírem até certo ponto que não seja tão necessário um PG tão bom assim, pode ser que não. Mas hoje eles precisam sim, né, Felipe? Não, hoje é uma posição muito deficitária deles, né? É muito ruim quem tá lá, né? Muito ruim. Tipo, eles têm bons caras, bons valores, tipo, transitando entre ala armador. Só que a posição de armador mesmo, tipo, acho que eles estão torcendo pro Okobo virar um ótimo jogador aí. Virar Senão o próximo Tony Parker. senão vão ter que pegar troca. Exatamente. Bom, acabaram as perguntas, Felipe. Foram várias perguntas hoje, hein? Não sei se chegaram nas 50, nem nas 60. Mas quantas Eu perguntas você senti quer ser pra falta, semana que vem? Fala aí. eu senti falta do Rocha. O Rocha. Deixa eu ver, eu ainda tenho que conferir um negócio. Pode ser que o Rocha fez uma pergunta em outro lugar. Eu acho que ele fez uma pergunta em outro lugar. Hoje a gente vai dar uma colher de chá pro Rocha, porque o Rocha é o Rocha, né? O cara, nosso Perguntador. atirador de elite. Ele fez várias perguntas. Felipe. Rocha, só para deixar um recado, da próxima vez faz na aba de comunidade na quarta-feira, que vai ser quando a gente vai gravar. Bom, as perguntas do Rocha. Se Jordan tivesse ido ao beisebol, Stockton teria um título? Ele foi ao beisebol, mas eu acho que ele tivesse continuado, né? Ah, sim. Nossa. Olha, se for levar como base que o Jazz foi vice muitas vezes, teria, né? Ele foi um grande. Não sei, cara. Não sei. Beisebol é fora do meu range aí. Não, mas eu acho que se o Jordan tivesse continuado no beisebol, o Stockton teria um título? Essa é a pergunta. Tá. Agora eu entendi. Eu não ouvi a primeira parte. Eu pensando, oxe, o Stockton no beisebol, nunca ouvi, mano. Ele passaria bem, né? Passaria bem. Será um excelente arremessador, hein? E se falar, porque tem outros caras lá na liga que poderiam muito bem. Tipo, pensando assim, seria possível, já que eles foram duas vezes vices do Chicago Bulls. E era uma dupla, né? Não era só Stockton. Então, Era o Stockton e o filho da puta do Karl Malone. é, Eu acho que seria possível, Felipe. Seria possível. Eu diria que seria possível. concordo.
Vamos passar rápido para as perguntas que a gente ainda tem muita coisa para falar. Embiid Vamos lá. reclamou há um tempo sobre o seu tempo de bola na mão após a chegada do Butler. Existe chance de Embiid sair dos Sixers por conta do Butler? Eu espero que o time não faça essa burrada. É mais fácil o Butler sair. Eu acho que não existe essa chance no momento. Kobe foi ou não carregado por Shaq nos 3 títulos seguidos do Lakers? Apesar da gente não ser tão fã do Kobe assim, não foi. É muito errado falar que ele foi carregado. Obviamente o Shaq era o principal cara daquele time, mas o Kobe já foi carregado. Teve médias incríveis naquelas finais, né, Felipe? Sim, né? Esse é basicamente o argumento que, tipo, quem quer descaracterizar a carreira de algum jogador, né? Mas, Ninguém nunca é carregado por ninguém, né, cara? velho, Kobe é um dos melhores atletas aí da história. Então, tipo, carregado ele não foi. A única diferença é o que você falou, o Shaq era o principal. É basicamente isso. Bom, se Carter não tivesse saído de Toronto, teria um anel hoje? Depende do tipo de anel que ele tá perguntando, né? Ele poderia comprar numa joalheria no Canadá, que pode ser mais barato e tal. Mas eu acho que é muito difícil saber disso. Muito difícil. Eu não conseguiria apostar nisso. Eu não aposto. Eu não aposto. Eu não aposto, eu não coloco meu no fogo. Blazer sempre fica no meio da tabela. Por conta disso, eu acho que Lillard sai de lá para ter um anel. É uma opção, né, Felipe? É uma opção. Eu acho difícil, até pelo tanto de tempo que ele tá se dedicando a fazer esse time tentar chegar em algum lugar, né? Exatamente isso que eu ia falar. Ele tem cara de que ser um jogador que prefere se manter lá do que sair. Exatamente. Na opinião de vocês, quem foi o Hulk mais dominante da história da NBA? A gente vai comentar isso logo logo, vou pular essa pergunta e vamos para outra. Lonzo Ball ainda pode responder ao seu hype do passado? Cara, Lonzo Ball? É. Eu acho que não, porque antes ele tinha mais oportunidades para demonstrar para ter tipo espaço para aquela mecânica de arremesso dele bizarra funcionar. Eu Tipo, acho que hoje a gente entende o Lonzo como outro jogador também. não, completamente diferente a função e hoje, tipo, tem outros jogadores sendo o foco dessa parte ofensiva, então eu acho que o próprio Lonzo tem entendido melhor o papel dele. Eu acho que é algo bem legal, assim, de ver o que ele tá fazendo. Também acho. Tem mais pergunta do Rush aqui. Se o Lamelo vai ser melhor que o Lonzo Ball. Cara, não sei, hein? Não Tem sei. possibilidade do Lamelo nem entrar em draft, nem ser escolhido em draft. Tem, né? Do jeito que anda a vida dele, né? Então, ele tá jogando tentou voltar aí nessas prep school aí, tá jogando esses campeonatos bizarros, tipo. E fora que o Lamelo, ele mudou muito, tipo, ele não é mais o mesmo cara que faz aqueles tipos de jogada, ele não tá mais demonstrando os mesmos aspectos do jogo dele. Ele tá sendo um mais facilitador, ele é o maior da família agora, se eu não me engano, ele tá com 6'7" de altura. Mas... Dizem que a Lituânia muda um homem, né, Felipe? não, ele comeu várias cabeças de peixe lá e ficou desse tamanho. Mas, tipo, difícil. Outra pergunta dele. Qual é o melhor técnico da NBA atualmente? Nessa temporada ou, tipo, colocando... Ele falou atualmente, Felipe, então interprete como quiser. Pode ser atualmente nessa semana, pode ser atualmente hoje, na última hora. Cara, eu acho que... eu gosto de pensar que é o Mike Malone, porque ele tá fazendo esse time do Denver funcionar muito bem. Mas eu ficaria... clubismo entra em campo. Exatamente. Mas eu acho que eu ficaria com, tipo, pelo menos no o peso dessa temporada, eu colocaria em alguns dos dois líderes aí do leste. Eu vou colocar o Popovich por respeito à história. Eu tô falando só pela temporada atual, porque por tipo, retrospecto recente, eu não colocaria, nem poderia colocar o Nurse, né? É verdade. O retrospecto dele é muito recente. Bom, agora mais uma pergunta dele. Com Cousins, o Warriors é imbatível? Não. Pega uma arma, dá 5 tiros neles que eles morrem. Não vence nenhum jogo. Caralho, que medida drástica, Heitor. Mas eles têm uma forma de bater eles.
Ai, ai. É, o Vamos falar de Batman. agiotagem? Ai, ai. Matador de aluguel. É, cara, assim, sempre pode dar alguma coisa errada. A gente já falou, tipo, que o Cousins, por mais valor que ele tenha, em algum momento, principalmente quando ele enquadra, várias coisas erradas podem acontecer, sabe? Exatamente, exatamente. Eu acho que é difícil falar que eles são imbatíveis e tal. É, O time do Warriors não era imbatível em 2016 e perderam depois de estar ganhando por 3-1? Então, é, exatamente. se Davi venceu Golias nas histórias bíblicas, por que não poderíamos repetir isso durante a NBA, Felipe? É, o Giant Killing aí existe em todos os esportes aí, né? É. Agora as perguntas do Gustavo. Tem mais uma pergunta aqui. Curry consegue se tornar o maior arremessador de 3 da NBA em quanto tempo? Pra mim ele já é. Eu acho que ele tá falando por números, eu acho, Felipe. Até segunda-feira. Quantos ele tem? Eu chuto que em 2 anos, 2 anos. Eu vou fazer uma proposta ousada, 2 anos. É, eu acho que por aí mesmo. Porque, tipo, é temporada atrás de temporada, matando um número absurdo de bola de três. E, tipo, quando a gente achou que ele ia dar uma diminuída depois das últimas temporadas, aí ele, tipo, voltou ao ritmo normal dele. É, exatamente, exatamente. Nossa, muita pergunta, meu Deus. Quem é o maior brasileiro que passou pela NBA? Entre todos que participaram da liga, quem seria o melhor? Nenê. Bruno Caboclo. Filho da puta. Não, é o Nenê, é o cara que fez mais história na NBA. Jogou muito mais tempo em alto nível. Kawhi, Exatamente. além de talvez conseguir o título, ele pode conseguir um MVP em breve lá em Toronto? Pode. Pode, pô. O Kawhi mostrou que tá em forma. Agora é só Pode. acreditar. O Ladipo consegue algum dia trazer um título à Indiana? Pode conseguir, sim. Eu acho que precisaria de mais alguma estrela do lado dele, mas poder até nós pode. Até nós pode. Real. Popovich é o maior técnico no basquete norte-americano? Essa é uma pergunta, é uma discussão intensa que eu não sei se a gente consegue responder agora. Mas tá Não, lá. Tá lá eu, tá na briga. eu acho que isso daí é até uma boa sugestão de assunto para um podcast aí, para a gente falar sobre os técnicos, né? Buscar esse retrospecto, mas é legal. Ele tá lá. É, eu acho que tá no bolo, tá no bolo, tá no bolo. E vamos falar disso mais pra frente. Não hoje, em outro programa, né? Cleveland Cavaliers troca Kevin Love na próxima janela? Já falamos disso em outras perguntas, então interessante, já foi. LeBron ainda pode se tornar o melhor da história? Caralho, soltaram fogos aqui, porra. Acabei de ouvir. LeBron ainda pode se tornar o melhor da história? Acho que não, Felipe. Eu também não ponho fé, não. Phoenix Suns, depois do draft, irão aos playoffs? Acho que não. Acho que tá cedo ainda. Já deveria estar, tipo, tentando ganhar mais aí, ganhando mais, já desde a temporada passada, na real, né? Mas, Exatamente, exatamente, exatamente. Acabaram as perguntas, Gustavo. Acabaram as perguntas do programa, Felipe. meu Deus do céu. Quantas perguntas você quer para o próximo programa, Felipe? Eu acho que a gente colocou 60, 50 na última. Quanto que foi? Acho que foi 60, foi 60. Foi 60? Tá, vamos com calma então, vamos 80. 80. 80 perguntas para vocês, hein? Lembrando que para vocês fazerem as perguntas, a gente vai colocar uma postagem na barra de comunidade do Buzzer Beater e lá vocês podem fazer as suas perguntas. Beleza? Beleza! Hoje a gente está gravando esse vídeo no dia 23. Você está ouvindo esse vídeo no dia 25. Mas a data mais importante dessa semana para o basquete foi qual, Felipe? Dia 21. 21 não. Sabe por que essa data foi uma data mais importante, Felipe? Por quê? Porque foi o MLK Day, o Dia de Martin Luther King, que é celebrado em toda a terceira segunda-feira do ano nos Estados Unidos, Felipe. Esse dia é uma homenagem a Martin Luther King, que foi o grande nome da luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos e
que faleceu durante essa luta, foi assassinado durante essa luta. E isso aconteceu na década de 60. E hoje ele é uma das grandes figuras da história mundial, da história dos Estados Unidos e da representatividade da luta pelos direitos civis dos negros, dos direitos raciais. Esse foi Martin Luther King, de uma forma bem breve. Tem um filme que é muito bacana de falando sobre isso, que conta a história do Martin Luther King e da marcha que o Martin Luther King fez pelos direitos civis. É Selma. Eu acho que esse filme é de 2015 ou 2016, recente. Assiste aí, que é show de bola. Tem uma música muito linda do John Legend. O Felipe gosta do John Legend, né, Felipe? Eu gosto muito do John Legend. Escuto todo dia. Faz muito bem, faz muito bem. E toda terceira segunda-feira do ano acontece o Martin Luther King Day. E toda terceira segunda-feira do ano acontece a homenagem à NBA, né? É o feriado lá nos Estados Unidos. Tanto que você deve ter reparado que segunda teve jogo começando às 3h30 da tarde pra gente, porque era feriado lá, né? Os caras não queriam dormir tarde. Queria chegar em casa, descansar, tirar a bota, colocar o pé na água com sal grosso. E por isso eles começaram o jogo mais cedo. Mas o que a gente quer falar com o Martin Luther King Day, Felipe? Justamente é algo que a gente sempre traz na medida do possível, né, quando a gente acha um gancho legal, que é demonstrar esse aspecto do basquete que vai não só na parte do jogo, da parte tática, na parte das comparações, mas também tem o aspecto histórico, o aspecto político, social, que faz do basquete ser um grande fenômeno. E aí a gente tem algumas coisas, alguns eventos importantes durante a história, né, que tem grande, como eu posso dizer, importância no desenvolvimento dessa luta pelos direitos civis dos negros, né? Então, e a gente vale lembrar disso, teve muitos personagens na história da NBA que são representativos pela luta dos direitos civis em todos os Estados Unidos. Vale a gente recomendar, tem um podcast muito bom que chama Na Era do Garrafão, vocês devem conhecer, é um podcast que já tem até uma certa relevância no ramo dos podcasts, na podosfera brasileira. E eles fizeram um episódio sensacional, Felipe, um episódio que eles contam esses personagens na NBA que fizeram essa luta pelos direitos civis. A gente colocou o link do episódio no Spotify, aqui na descrição do YouTube, para vocês acompanharem, para vocês verem lá. O podcast é produzido por dois caras que são parceiros nossos, que é o Renan Ronch e o Vitor do 2 Minute Warning, e vale conferir. A gente vai fazer um apanhado mais genérico aqui, mais rápido, porque não é o único assunto do nosso podcast. O podcast deles está muito mais completo. A gente recomenda vocês ouvirem aqui para ter uma noção de alguns nomes. A gente selecionou aqui. Eu e o Felipe selecionamos 6 nomes que foram grandes figuras representativas da luta pelos direitos dos negros na NBA. E lá tem muito mais gente, tem muito mais profundidade falando, né, Felipe? Exatamente. Qual que é o primeiro nome que a gente selecionou, Felipe? Bem, obviamente que para destacar um momento tão importante da história, uma data tão festiva e importante, justamente a gente tem que falar do primeiro jogador negro a entrar na NBA, né? Lembrando que a NBA começou em 1946, 47, né? 1946, 47, foi isso. Início da NBA. Exatamente. Quanto tempo que a NBA ficou sem ter um jogador negro, Felipe? Foram 4 anos aí, 4 anos de NBA, de temporada, e nos tempos da bolinha, né? Era o George Mikan, um dos principais jogadores da liga nesses tempos. Então Mr. Basketball. Foram 4 temporadas inteiras sem ter um único jogador negro, sendo que o próprio esporte, tipo, como a gente vê o desenvolvimento dele hoje, até no aspecto urbano, no quanto de quadra que existe nos Estados Unidos, é estranho, é bizarro ver isso daí. E Earl Lloyd foi o primeiro jogador aí a entrar na temporada de 50-51, e a gente, na verdade, fez um vídeo sobre ele, né, Heitor? A gente fez um vídeo falando sobre o Lloyd durante o Dia da Consciência Negra aqui no Brasil. A gente fez um vídeo falando sobre o primeiro jogador negro a jogar na NBA. E o Will Lloyd teve até uma carreira de sucesso na NBA. Não foi um jogador que foi um game changer,
tirando o aspecto social e cultural dele, falando em quadra, assim. Mas o Will Lloyd foi um jogador bem interessante, né, Felipe? Sim, sim, exatamente. E, assim, esses primeiros caras que entraram na liga, assim, eles são... É o que você falou, eles têm uma importância que vai muito além da questão do tática, técnica do jogo, mas sim no desenvolvimento humano do basquete, né? E também teve um cara que abriu o caminho para o Will Lloyd chegar lá, né, Felipe? Que o Exatamente. próprio Will Lloyd fala que se esse cara não fosse draftado na frente dele, provavelmente o Will Lloyd não teria sido draftado. Foi o Chuck Cooper, que foi o primeiro jogador negro a ser draftado na NBA, Felipe. Chuck Cooper É, não foi tão bom quanto o Will Lloyd, vale ressaltar isso. Chuck Cooper jogou bem menos, teve uma carreira um pouco piorzinha, assim, mas é a mesma coisa, né? Teve um impacto cultural muito grande por conta de abrir caminho para outras pessoas, para outros grandes jogadores chegarem lá, né, Felipe? sim, sim, com certeza. E mas a gente também tem que citar outros jogadores que tiveram um êxito maior dentro de quadra. Quem que é o primeiro que a gente vai falar, Felipe? Cara, o primeiro, talvez um dos melhores jogadores da história aí, né? Talvez, para mim, o segundo melhor atualmente. Por enquanto, o LeBron James ainda não passou ele, que é o senhor Kareem Abdul-Jabbar. Originalmente se chamava Lew Alcindor, né? Lew Alcindor. E o que, que ele fez que foi tão relevante assim pra gente entrar nessa lista? Então, cara, justamente tem esse aspecto do nome. Era uma época que não só a população negra sofria muito com essa parte da segregação, mas tinha também a segregação religiosa envolvendo os muçulmanos e todas essas relações não amistosas que existem nos Estados Unidos com esse povo, né? Então, o Lew Alcindor, além de negro, ele fez uma transição. Ele mudou o seu nome, ele fez essa transição para uma outra religião e até, tipo, e não só isso, né, não só esse peso simbólico, mas ele também era um cara muito ativo nas partes dos protestos pelos direitos civis. Ele também tomava parte em alguns momentos políticos, como foi naquela época dos anos 60, a Guerra do Vietnã, né? É que teve até o caso que o Muhammad Ali, que foi convocado para lutar na Guerra do Vietnã, e ele recusou, né? Isso fez ele perder direito de lutar no próprio Estados Unidos, ficou muito tempo sem competir profissionalmente, o Muhammad Ali. E eles fizeram meio que um ato a favor do Muhammad Ali. Eles chamam de Ali Summit, que é basicamente o nome que deram a isso. E o Kareem Abdul-Jabbar estava lá, nesses protestos, né? E além Também. disso, o Kareem Abdul-Jabbar, depois que se aposentou, ele virou uma pessoa muito foda. Ele é autor de 23 livros, uma grande mente pensante. Ele sai daquele estereótipo de jogador, né? Jogador um pouco ignorante. Ele fez basicamente tudo na carreira dele, né? Até filme com Bruce Lee ele fez. Exatamente, exatamente. Mas nesse encontro do Muhammad Ali, sabe quem mais estava lá, Felipe? Um cara que Quem mais? veio antes e abriu portas também pro Kareem Abdul-Jabbar ser quem ele foi. Bill Russell, Felipe, Bill Russell. Bill Russell, que é um dos focos do podcast que a gente falou na Era do Garrafão, mas para dar uma exemplificada, o Bill Russell, ele foi muito ativista, ele sofreu diversos preconceitos, e basicamente na época que ele entrou na NBA, é uma contradição engraçada, né? Que os jogadores dentro de quadra, eles estavam ok dos segregacionistas brancos verem os jogadores dentro de quadra e usarem eles como diversão, mas quando ia pegar o ônibus junto, eles tinham um lugar reservado só no fundo do busão para eles pegarem, né? Era meio que essa contradição, né? Dentro de quadra eles eram reis e fora de quadra eles não eram nem cidadãos. Com certeza, cara, com certeza. Bill Russell aí, sempre bom pontuar que o impacto dele em quadra foi muito grande, né? Tanto pelo número de anéis, pelo fato dele ter sido o primeiro treinador negro e jogador a vencer, né? Sendo ao mesmo tempo as duas coisas. E também, cara, o Bill Russell, você percebe pelas relações entre os caras da liga que ele é uma referência paternal enorme. Tipo,
todo mundo tem o Bill Russell como referência. Se eu não me engano, no discurso de Hall of Fame, o Shaq levou ele como um dos padrinhos lá. Sim. E ele foi o primeiro jogador também a ser. Ele foi, eu acho que o único jogador a ser campeão enquanto treinava a equipe, né? Isso é outra coisa absurda. 11 títulos. Bill Russell foi um cara muito foda. Mas vale lembrar de outros jogadores também que não foi nessa questão apenas ativista dentro, fora da quadra, direitos sociais. Cara, dá para dizer que o Michael Jordan foi um dos principais defensores dos direitos dos negros dentro da NBA. É meio estranho falar isso, né? Um cara que não se posiciona tanto assim, né? É meio estranho pensar nisso, né, Felipe? Né, bem estranho, mas é aquilo que a gente fala, tipo, a gente tem que olhar nas diversas dimensões da sociedade para ver o impacto que um determinado, que um cara tem, né? Tipo, o Michael Jordan fez os jogadores, principalmente os jogadores negros, se permitirem ter sucesso financeiramente e lucrar com a sua imagem, mostrar que eles poderiam ter o controle do dinheiro da carreira deles, eles poderiam fazer o que quisesse e tudo que produzisse é feito para eles. Ele mostrou que eles poderiam ganhar dinheiro com o basquete deles, e não só as outras pessoas em cima disso, né, Felipe? Sim, com certeza. E também até o que vai além disso, né? Além da coisa de marca, da questão empreendedora dele mesmo, né? Sim. Ele é um grande homem dos negócios, né, Felipe? Desde o início da carreira dele, esse é uma coisa que é sabida. Ele é um grande homem dos negócios. Não, Michael Jordan teve uma importância imensa. Não tem como comparar. E a gente pode trazer mais para os dias de hoje, né, Felipe? Chegamos nos dias de hoje. Não tem como não falar de LeBron James também, né? Sim, com certeza. Figurasse importante aí nos movimentos atuais, um cara que está sempre ativo, inclusive, tipo, se precisa bater boca com o presidente do país, ele vai bater boca para defender os direitos, então... E tem o fato dele trazendo de volta tudo que a comunidade dele deu, né? A escola que ele criou. Aquele caso foi sensacional, né, Felipe? Sim, e recorrentemente ele está advogando com outros jogadores pelos direitos dos atletas negros, ele coloca um posicionamento sempre, eu acho que isso é o que faz do LeBron James ser tão impressionante fora de quadra quanto ele é dentro, né? É o que faz o LeBron ser o LeBron, né? Com certeza. Muito foda, muito foda. Se vocês tiverem outros nomes que vocês queiram citar, comenta aí no vídeo pra gente saber quem que vocês imaginam que seja interessante falar sobre esses casos de jogadores que se posicionaram, utilizaram do esporte como plataforma de conquista de direitos para raças, para grupos sociais. Quem que vocês lembram também? Tá certo, Felipe? Tá certo. E quem mais que a gente vai falar nesse podcast, Felipe? A gente vai falar de uma coisa que a gente não gosta de falar. De um tal jogador que a gente falou pouco nesse podcast, em toda a história do podcast, Felipe. Quem que é esse cara? Quem que é esse cara, Felipe? Quem que é esse cara? É o senhor Luka Doncic, o porpetinha esloveno. Porpetinho esloveno, gostaram dessa, né? Gostaram dessa, né? Bom, Luka Doncic, provavelmente quando você está ouvindo esse podcast, já saiu o resultado da votação do All-Star Game. Se o Luka Doncic for, maravilha. O Luka Doncic entrou na lista nesse time que a gente vai falar daqui para frente. Mas se o Luka Doncic não for, você coloca que você entende que o Luka Doncic teve chance de entrar nessa lista e ser um jogador que foi como Hulk um All-Star. Né, Felipe? Com certeza. Com certeza. Ao todo na história da NBA, Felipe, quantos rookies já jogaram All-Star Game? Cara, pode parecer um número alto, mas levando em consideração o número de jogadores e o número de grandes jogadores que passaram pela liga, tem 45. E grande parte concentrado naqueles primórdios lá dos anos 50, 60, que ainda estavam entrando, tipo, os caras que seriam a cara da liga durante um bom tempo lá, né? Nessa época, boa parte da liga era Hulk, né? Então, justamente. E você tem ideia.
Você tem ideia, entre os Pode anos falar. 50 e 60, entre os anos 50 e 60 foram 22, né? Metade, basicamente, essa lista. Exatamente. É, A gente vai falar alguns nomes, Felipe. Só que a gente não vai falar todos, né? Porque é muito nome. A gente vai citar os principais nomes, os jogadores que viraram grandes estrelas na liga e que foram rookies no All-Star Game, certo? Exatamente. Quer começar ou eu começo, Felipe? Comece você. O primeiro nome que a gente vai citar é em 1959. Elgin Baylor, talvez um dos jogadores mais injustiçados e subestimados da história da NBA. Ele foi o rookie, ele foi All-Star no seu ano de rookie. Na época ele tinha 23,4 pontos por jogo. Jogava no Lakers, time que ele fez a carreira dele. E além disso, Felipe, ele foi o MVP do All-Star Game e também entrou para o primeiro time da liga ideal. E aí, logo depois, no ano seguinte ao dele, né, em 1960, um certo jogador foi selecionado pelo Philadelphia Warriors, que mudaria basicamente a história da liga e também colocaria de frente uma das maiores rivalidades, né, que foi a chegada do Sr. Wilt Chamberlain, que foi, assim, desde que entrou na liga ele era um monstro, todo mundo já conhecia ele como uma aberração da capacidade física. Ele fez ele, além de ir para o All-Star, né, ele foi um All-NBA First Team, ele foi MVP do All-Star Game e ele também foi MVP da temporada. Então, tipo, para ver o peso, o impacto que o Chamberlain teve. Depois do Chamberlain, a gente também vale falar que no ano seguinte teve 2 rookies participando do All-Star Game. Mas não eram qualquer rookies, Felipe. Jerry West, que jogava no Lakers, e Oscar Robertson, que jogava no Cincinnati Royals. Cincinnati Royals que virou o Sacramento Kings depois, né? De algumas trocas de nome e tal. E basicamente o Jerry West foi um cara que foi o único da história a ser MVP das finais sem ganhar o título. E o Oscar Robertson é o primeiro cara a ter um triplo-duplo de média, que até pouco tempo era o único. Só uma curiosidade também sobre esses 3 anos, né, 59, 60 e 61, foram também os 3 únicos anos do All-Star que rookies foram MVPs, né? Um excelente dado, né, Felipe? Um excelente dado. Quem mais que continue? Bem, então, o próximo rookie a entrar no All-Star Game aí relevante, né, foi o Willis Reed em 1965. Para quem não sabe, ele foi um dos grandes jogadores aí da história do Knicks. E para quem vê o Knicks, essa bagunça aí, essa era a época em que o Knicks ganhava títulos, né? Exatamente. Ele foi campeão da NBA 2 vezes, né, Felipe? Que anos que ele foi? Foram nas temporadas de 70 e 73, né? Foram anos bons, anos áureos aí do Kings. Aliás, do Knicks. Do Knicks. Sabe quem tava naquele time também, Felipe? Quem estava? Phil Jackson, Felipe. Phil Jackson também era jogador do Knicks nessa época. Zen Master. Bom, depois de Willis Reed, em 1966, outro jogador do Warriors, só que nessa época já em São Francisco, que entrou pro All-Star Game sendo rookie. Rick Barry, Felipe. O cara da sexta lavadeira. Que vamos lembrar que o destaque da carreira dele não é só o jeito que ele matava lance livre, ele era um excelente jogador, né? Era muito bom. O Rick Barry era muito bom. Ele entrou nessa época que o Warriors teve uma espécie de seca, né? Exatamente. Mas E só te confirmar uma coisa pra ver se eu não tô falando merda. A gente pode falar muita merda, né, Felipe? que a gente quer complementar a informação sem ter a informação. Não, ele foi campeão, mas não teve seca. Se foder. Eu fui campeão pelo Golden State, vai se foder. Corta essa informação, Heitor do futuro. Continue. E aí, 3 anos depois, teve dois rookies aí importantes de se citar, que foi a chegada do Elvin Hayes, rookie All-Star nessa temporada de 1969,
E também um dos nomes mais importantes aí da história do Baltimore Bullets, que se funde com a história do Washington Wizards, que Russell foi em 1969 também. Que é o Wes Unseld. Wes Unseld. Wes Unseld que, junto do Wilt Chamberlain, foram os 10 únicos rookies que foram MVP da NBA, Felipe. Grandíssimo jogador. Um dos jogadores também mais esquecidos da história da NBA, né? Com certeza. Quando você fala de grande jogador, é um dos nomes que nós mesmos não citamos, né? Exatamente. Bom, no ano seguinte, a gente voltando também para o Kareem Abdul-Jabbar, um dos melhores jogadores de toda a história da NBA. Ele foi também o rookie que foi para o All-Star Game em 1970. Kareem Abdul-Jabbar, que vale lembrar que em 71, 72 e em 74 foi MVP. 76 também e 77 também. Em 1980 também. Em toda a década de 1970, 71 até 80, ele foi MVP 5 vezes. Metade do tempo ele foi MVP. Pra ver o quão monstro 6 o vezes, cara na verdade. é. Mais da metade, Felipe. 6 vezes, na verdade. Tô mal de contar ontem. Pra ver o quanto o cara é um monstro aí, né? O cara que mudou regras aí, né, na história, então. Foda demais, foda demais, foda demais. E depois a gente vai dar um salto no tempo, né, Felipe? Vamos usar a nossa máquina do tempo aqui, a nossa DeLorean. A gente vai para 1980, que foi a chegada de 3 rookies, 2 deles escreveram uma história imensa, e o outro também foi peça importante em um outro time, um grande time, né? Que foi Bill Cartwright, que jogou junto com o Michael Jordan nos tempos bons aí de Chicago Bulls, e também a chegada da maior rivalidade aí que reviveu parte da NBA aí até a chegada da outra leva de estrelas que elevou mais ainda, né? Então foi a chegada de Magic Johnson e Larry Bird, 2 monstríssimos aí. E vale citar que o próximo rookie, que foi para o All-Star Game também, foi Isaiah Thomas, que é mais um cara em 1982, que ele foi o rookie All-Star, que também ajudou a reviver essa NBA, que houve várias rivalidades com os Bad Boys lá. Esse foi mais pro final da década de 80, né? Mas mesmo assim, né, Felipe? Exatamente. E aí a gente dá um pequeno saltinho também para 1985, quando a gente tem aí o maior jogador da história, né? O Sr. Michael Jordan, chegando como All-Star. E também a gente tem que sempre lembrar um dos maiores pivôs da história, um dos pivôs mais técnicos, mais geniais, que é o Sr. Hakeem Olajuwon. E a gente tá falando de pivô, né, Felipe? Agora a gente vai ter uma sequência de 6 rookies All-Stars pivôs. Vamos dar uma corridinha aí para acelerar? Vamos. Em 1986, do New York Knicks, foi o Patrick Ewing. Em 1990, foi o almirante David Robinson. Em 1992, do Denver Nuggets, foi o Dikembe Mutombo. Em 1993, foi Shaquille O'Neal. Em 1998, no San Antonio Spurs, foi o Tim Duncan. Em 2003, um fenômeno bastante interessante, que foi o Yao Ming. Que vale lembrar que, não que o Yao Ming seja um mau jogador, mas muitas das vezes que ele ia pro All-Star Game era por causa do sistema, né, Felipe? Exatamente, o sistema de votação aí, né, popular dava uma grande vantagem para alguém que representava uma nação de 1 bilhão de pessoas, né? Exatamente. E a gente chega agora no Rookie, que foi All-Star, mais recente, e o último. Desde 2011 a gente não tem nenhum Rookie All-Star, Felipe. Para ver a seca, né? Fazer a seca. Quem que foi esse Rookie All-Star? A gente tá falando de alguém que tem um significado para você, né? Que é o Sr. Blake Griffin. Senhor Blake Griffin. Cara, que temporada sensacional que o Blake Griffin teve como Rookie, né? Foi monstro demais. Ele fez... A gente fez um vídeo aí falando sobre questão de rookies, questão de Doncic, e uma coisa que a gente fala é que ele tem muito que passar ainda para ser um dos melhores rookies da década, porque o Blake Griffin foi sensacional.
Blake Griffin é sensacional. Tinha mais ou menos média de 23 pontos e 12 rebotes, né? Se eu não me engano, foi por aí. Quase 23 pontos, 12 rebotes e eu acho que ele fez 214 dunks na temporada, um negócio assim. E dunk absurda, né? Dunk absurda. E era o cara, como a gente citou no último podcast, que foi um rookie muito melhor do que o Luka Doncic está sendo. Não muito, né? Mas Sim, melhor que o Luka Doncic está sendo. sim. E mais relevante também, porque se a gente lembrar, o Clippers não era ninguém até a chegada do Griffin, né? Tipo, era um time muito no ostracismo. É isso, Felipe. Acabou. Acabou os rookies que foram All-Star. Quem sabe o destino da sexta-feira reservou outro, hein, Felipe? Exatamente. Porpetinho esloveno no forno. Isso também vai indicar que a gente vai basicamente parar de falar de All-Star Game no nosso canal, né, Felipe? Por um bom tempo. Exatamente. Exatamente. Esse assunto deu muito pano pra manga pra gente. Bom, Felipe, vamos para mais um assunto. A gente teve O que duas trocas acontecendo nessa semana, né? E as duas envolvendo o envol- Houston Rockets. envolvendo o mesmo time. Que trocas foram essas, Felipe? Bem, a gente tem uma saída e uma chegada, né? Importantes. A gente começa pela saída ou pela chegada? Vamos falar pela saída, que eu acho que é Nossa. rápido, vai ser rápido de qualquer forma. Então, até porque a gente já fez um comentário breve, o Carmelo Anthony foi mandado junto com um saco de jujubas, né? Ao Chicago Bulls. E também ele já tá para ser liberado e tem alguns times aí de olho, né? Exatamente. Eu acho que eu não consigo definir qual passagem vai mais gloriosa. A do Carmelo no Bulls ou no Atlanta Hawks? Foram brilhantes. E o Atlanta tá pagando aquele salário bizarro dele, né? Do buyout. Exatamente isso. E a gente tem também outra troca que aconteceu, né? Uma outra troca de chegada, né? Então, que veio bem na necessidade do Houston com o Capela fora, né? Sim, sim, Que, sim. que foi a chegada do Manimal, que, para quem não sabe, a gente está falando de Kenneth Farid. Kenneth Farid, né? Eu dei uma enroscada de língua agora, porque é um nome difícil de falar, mas é, é uma peça aí que estava sendo bem pouco utilizada no Nets, né? E basicamente, se a gente for falar esse nome hoje, tenho certeza que muita gente não vai lembrar direito quem é Kenneth Farid, né, Felipe? Exatamente. Kenneth Farid já foi um dos grandes prospectos da liga. É ele que não foi draftado tão alto, só que ele entrou na liga fazendo muito barulho, né? Porque ele, ele basicamente era um cara muito atlético, Felipe. E com vontade de jogo, né? Ele não fazia as coisas dele e ficava de boa, voltava quietinho. Não, ele fazia gritando. Até por isso Não, que ele ganhou o apelido dele. de Manimal. Para ter uma noção aqui, eu anotei alguns números. Ele teve uma grande fase de 2011, quando ele entrou, até 2016. Ele tinha 12,3 pontos por jogo e 8,7 rebotes. Pode parecer pouco, mas ele nunca foi necessariamente um principal pontuador do time. Ele era a grande esperança daquele Denver, né, Felipe? Sim, esperança de que ele fosse ganhar mais chances, né, na oportunidade de pontuação e também conforme eles fossem conseguindo encaixar jogadores no elenco. Tanto que a melhor temporada dele na carreira, ele fez 13,7 pontos, que foi o ápice da gente pensar, não, Farid está evoluindo. It's the real deal. Real deal. Só que. E também era um Denver que estava meio que num processo de reconstrução, né, Felipe? Então, tava numa transição. E justamente, tipo, a primeira peça dessa transição foi um cara que nunca foi um grande pontuador, né? Sempre foi um cara de mais energia, atleticismo e proteção lá. Sim, sim, sim.
Era um tempo que, tipo, ele dividia o destaque do time com o Ty Lawson, que hoje também não virou nada, Danilo Gallinari, André Iguodala e no início com o Nenê. Engraçado que ele tá repetindo, tá indo pro mesmo time do Nenê junto, e é muito difícil de não confundir eles dentro de quadra quando estão juntos, né, Felipe? Agora É, até é menos, porque o Nenê tá com os cabelinhos brancos, tá estiloso e tal. né, realmente. Tipo, o Farid, é o que você falou, tipo, até essas temporadas, até 2016, 15, 16, ele teve umas grandes temporadas. Até por isso, tipo, ele conseguiu um contrato legal, justamente depois dessa temporada. Mas, imediatamente na temporada seguinte, o rendimento dele começou a cair. E aí, E é interessante falar, na temporada seguinte, quem que chegou pro Denver Nuggets, Felipe? ah, eu ia falar, fazer a música do Nego Ban aqui, mas na verdade, melhor não. É muito Cara, interessante que o É muito interessante que o declínio do Farid começa a ser junto com a escalada do Jokic, né, Felipe? sim, exatamente. Também foi a chegada, o ano de rookie do Murray, né? Ou seja, foi a hora de começar a apostar no cara que ia carregar a pontuação do time. É basicamente por isso, né? Que, tipo, tem muito a ver com a mudança de estilo do time do Denver Nuggets, né? Sim, sim. E também, consequentemente, tipo, além do Jokic, naquela época tinha o Nurkic também, o Mason Plumlee chegou no time depois, que foi a época da troca, né? Mason Plumlee, que chegou depois. É muito a ver com essa troca de estilo de jogo do Denver, né? Aí que Sim, ficou sim. claro que o Farid não tinha mais espaço dentro do Denver. E aí, depois disso, ele também não achou o lugar dele, né? E Porque, que era um contrato ruim também, né? né, exatamente. Aí o que acontece, né? Tipo, um contrato ruim, o único espaço dele foi ir pro Nets. Que o Nets é um time que aceitava pegar contratos ruins em troca de algum benefício, né? Absolutamente, exatamente. E mesmo no Nets ele também não teve muito tempo de jogo, né? Ele não tinha muito valor naquele Nets. Tanto que ele, com essa saída dele, ele deu umas declarações falando que enganaram ele, que ele estava chateado. Aí a solução que surgiu é o Nets se livrar dele e para algum grande time pegar ele, né, Felipe? Exatamente. E ele vai ir começando, né, como titular. Eu acho que foi uma oportunidade de ouro pro Farid voltar aos holofotes da NBA. Mas você acha que vai dar certo esse casamento, Felipe? Cara, tem que ver porque o Farid aí jogou pouquinho na temporada, né? Foram 12 jogos só. Então tem que ver o ritmo dele primeiro. Sim. Agora, assim, eu tenho meus medos porque o Farid nunca mostrou ser tecnicamente tão bom quanto o Nenê e ele também já não tem o mesmo nível de relevância que um Capela tem para o time. Ou seja, ele tá nesse meio termo entre os dois, que não tem nem técnica sobrando, nem atleticismo sobrando para, tipo, afirmar que ele é um encaixe muito bom. Sim, sim. E a gente ainda fica na dúvida, né, se realmente o Farid só foi mal utilizado pela mudança de estilo do Denver, ou se realmente ele não tem um estilo que se encaixa com a NBA atual, né? Exatamente, exatamente. Bom, mas torcemos para que dê certo. Farid é um showman, né? Farid sempre foi legal ver, né? É que depois de um tempo começaram a pegar no pé dele só. Mas ele é divertido de ver. Vamos torcer, né, Felipe? E tem outra troca que tá na iminência, outras duas trocas que podem acontecer, né, Felipe? Trocas grandes, como a gente falou. Eu acho que se tem alguma troca grande que pode acontecer, tá nesse momento que a gente vai falar. O Memphis colocou Mike Conley e Mark Gasol como disponíveis para troca. Eles estão ouvindo. Eu não sei se eles têm algum outro jogador chamado Conley, algum outro Gasol, né? Pra É, confundir, é. porque já aconteceu uma vez. Mas, cara, A, envolvidos num pacote ou não, para onde eles forem, vai ser algum time que vai ter uma melhora significativa aí, hein, cara. é muito difícil desse time não melhorar. Só que a gente chega naquele momento que é meio difícil a gente pensar. O Gasol nem tanto, mas o Conley tem um contrato muito difícil para ser trocado, né?
Sim, ele foi um dos primeiros jogadores a se beneficiar do crescimento do cap, né? Isso é verdade. Eu acho que ele foi um dos vencedores daquele vencimento. E eu não acho que foi errado dar esse salário para ele. Até porque o Memphis não conseguiria colocar essa quantia em algum cara do nível do Conley. Não mesmo, não mesmo. E o Conley é muito importante pro estilo do Memphis, né? Com certeza ele é um dos... Os dois, né? Gasol e Conley são dois dos caras mais subestimados da liga aí nos últimos anos. Com certeza absoluta, com certeza absoluta. Eu acho que Gasol vai para contender e vai elevar o nível do contender. E eu não sei tanto do Conley. Só que dá para afirmar com toda certeza, né, Felipe? Acabou o Grit and Grind, é uma nova era em Memphis. Vai mudar muito. Ou vão. Porque, tipo, o JJJ, ele encaixa muito bem nessa mentalidade, né? Nessa Sim, cultura do sim. grit and grind. Mas Talvez, o JJJ também é basicamente o jogador que mais representa a NBA moderna, né? sim, sim. Eu acho que ele vai ser esse pilar de transição para uma maneira mais antiga do Memphis jogar para um grit and grind 2.0, né? Exatamente, exatamente. Cara, eu acho que a gente podia se alongar mais nesse assunto no próximo podcast e destrinchar mais para onde Marc Gasol e Mike Conley se encaixariam. O que você acha, Felipe? Concordo plenamente. Só que eu acho que todo mundo tem que entender isso. Esses caras vão mudar o patamar dos times que eles forem. Com toda certeza. Absolutamente. Principalmente Absolutamente. Marc Gasol. Marc Gasol, com certeza. Até porque tinha muito time caçando pivôzão de qualidade, assim. Tanto de gente que tava falando de Anthony Davis. O Gasol vai ser uma oportunidade de ouro para muita franquia. E a oportunidade de ouro para um cara como o Gasol sair com o título, né, cara? Exatamente. E finalmente conseguir se equiparar mais ao irmão, né? É, sim. Porque ele tá sempre perseguindo o pau aí, né? Difícil. De novo colocando o pau no meio do assunto. Não, só um comentário. Só um comentário. Mas acho que é isso. Aguardem que na semana que vem a gente vai discutir e vai ser o assunto principal. Só se essa trade já não tiver acontecido até semana que vem. E aí vão dar uma olhada com a gente. E é um tempo que as pessoas também podem fazer sugestões aí, perguntar se eles se encaixam em algum time. A gente quer saber que vocês comentem aí aonde vocês acham que Marc Gasol e Mike Conley se encaixariam. E que jogadores seriam bons pro Memphis trocar. Tem que ser uma troca boa pros dois, né, Felipe? Sim, com certeza. Ninguém libera o Mark e o Conley assim à toa. Mike e Mark, na verdade, parece nome de dupla sertaneja. Né? Mike e Mark. Mas é isso, Felipe. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast, hein? Chegamos ao fim. E agora é a hora da sua mensagem de paz do fim do episódio, Felipe. Minha mensagem de paz é sobre hábitos que nós devemos parar ou controlar. Esses dias eu fui contando um caos, eu fui no gastro e eu tô com uma gastritezinha safada que tá me incomodando pra caramba. E grande parte disso tem influência do cigarro e do café. Então, mensagem aí para vocês é que se vocês não quiserem ficar destruindo o corpo de vocês aí e ficar só se preocupando em controlar os danos que você poderia ter impedido antes de acontecerem, né? Então, se você não faça essas coisas erradas e o que puder ser feito de bom para o seu corpo e só simplesmente não ter os excessos, né? Para muitas coisas o excesso é o que faz mal. Então, tomem conta do corpo de vocês aí. Belas palavras, Felipe, hein? Belas palavras. E com essas palavras bonitas do Felipe que a gente vai encerrando aqui mais um episódio do podcast do Buzzer Beater. A gente se vê na semana que vem.
já deixa o like, já deixa 5 estrelas no iTunes, comenta lá no iTunes, deixa sua avaliação pra gente. Segue a gente onde você estiver ouvindo a gente. E a gente vai ficar muito feliz com isso. É isso aí, galera. Uma boa semana pra todos, um bom basquetinho pra todas. A gente se vê por aí. Falou, é nóis! Tamo junto!